A Atlântida, uma das lendas mais fascinantes da história humana, continua a cativar imaginação e curiosidade há milênios. Descrita pela primeira vez pelo filósofo Platão em suas obras Timeu e Crítias, a Atlântida é retratada como uma civilização avançada que existiu há cerca de 9.000 anos antes de Platão, ou seja, mais de 11.000 anos atrás. Segundo Platão, a Atlântida era uma grande ilha localizada além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar, sendo rica, poderosa e tecnologicamente avançada. A descrição feita por Platão detalha uma sociedade que alcançou grandes feitos, mas que, devido à corrupção e decadência moral, foi tragicamente destruída por um cataclismo. A lenda conta que os Atlantes eram conhecidos por sua grande força militar, riqueza incomparável e habilidade em engenharia, arquitetura e agricultura. A capital da Atlântida, segundo Platão, era uma cidade deslumbrante, composta por várias ilhas concêntricas, conectadas por pontes e canais que permitiam a navegação por todas as partes da ilha. Ela era uma sociedade que possuía grandes templos, palácios ornamentados, jardins magníficos e uma tecnologia muito mais avançada do que qualquer outra civilização da época. Platão descreveu a cidade de forma grandiosa, dizendo que seus habitantes possuíam uma sabedoria mística e estavam em sintonia com forças naturais. Curioso sobre o mistério da Atlântida e os detalhes de sua possível existência, fique até o final para descobrir mais sobre as evidências e teorias que cercam essa antiga civilização e não se esqueça de se inscrever no canal. À medida que a história da Atlântida foi sendo contada, surgiram muitas teorias e interpretações sobre o que realmente aconteceu com essa civilização perdida. De acordo com Platão, a Atlântida foi destruída em um único dia e noite catastróficos, quando uma série de terremotos e inundações afundaram a ilha no fundo do mar. Essa destruição foi vista como uma punição divina pelos excessos e vícios de seus habitantes, que haviam se desviado dos princípios espirituais e morais que haviam sido ensinados pelos deuses. Platão descreve a perda de Atlântida como um exemplo de como até mesmo as civilizações mais grandiosas podem ser destruídas pela arrogância e pela corrupção. Porém, o que realmente aconteceu com a Atlântida permanece um enigma. Muitos estudiosos ao longo da história acreditaram que a história de Platão era uma ficção ou uma alegoria. Outros, no entanto, acreditam que Platão estava relatando uma história real de um evento ocorrido em um passado remoto. Ao longo dos séculos, exploradores, arqueólogos e historiadores têm procurado por evidências físicas da Atlântida em locais ao redor do mundo, desde o mar Mediterrâneo até as Américas. Algumas teorias sugerem que a Atlântida estava localizada em locais como as Ilhas Canárias, a Antártida e até na Bermuda, mas nenhuma dessas teorias foi confirmada de maneira conclusiva. Apesar de as evidências físicas de Atlântida nunca terem sido encontradas, muitas teorias continuam a surgir sobre o destino desta civilização misteriosa. Alguns acreditam que a história de Platão foi uma alegoria, criada para ilustrar os perigos da arrogância humana e do abuso de poder. Platão, em suas obras, faz uma comparação entre a Atlântida e a Grécia, sugerindo que a ilha foi destruída como punição pela decadência moral. No entanto, a ideia de uma civilização avançada sendo destruída de forma súbita e catastrófica permanece profundamente enraizada na cultura popular. Existem muitas teorias alternativas sobre a localização de Atlântida. Uma das teorias mais populares sugere que a Atlântida pode ter sido uma civilização que existiu nas ilhas do Mediterrâneo, como as Ilhas Canárias, a Creta ou até mesmo a Bermuda, com base na famosa Triângulo das Bermudas. De acordo com essas teorias, a Atlântida teria sido afundada por terremotos, erupções vulcânicas ou até mesmo uma grande inundação, que faria com que a ilha desaparecesse subitamente sob as águas. Outra teoria sugere que a civilização de Atlântida poderia ser uma referência a uma cultura antiga e avançada que existiu muito antes de Platão, talvez até antes da civilização egípcia ou da Suméria. Alguns estudiosos acreditam que Platão poderia ter ouvido histórias antigas sobre catástrofes naturais e civilizações desaparecidas, e reinterpretado esses mitos para criar sua própria versão. Essa teoria se baseia na possibilidade de que a Atlântida poderia ser um símbolo de uma civilização que foi destruída por forças naturais, mas não por um evento específico e único, como Platão sugeria. Além disso,
Muitos arqueólogos e historiadores também apontam para o fato de que as civilizações antigas, como os egípcios, maias e até mesmo os atlantes, segundo algumas teorias, possuíam um conhecimento surpreendentemente avançado em matemática, engenharia e astronomia. O alinhamento de monumentos e templos antigos com as estrelas e a precisão dos calendários solares e lunares sugerem que essas culturas podiam ter um entendimento profundo do cosmos e dos fenômenos naturais. Isso levanta a questão: se uma civilização tão avançada existiu, por que desapareceu de maneira tão súbita e misteriosa? Ou será que a Atlântida nunca existiu, e é apenas um mito criado para explicar um passado esquecido? O mistério da Atlântida é, de fato, um enigma que nunca será totalmente resolvido. Há várias expedições e pesquisas arqueológicas que continuam a procurar vestígios de uma civilização perdida, com alguns pesquisadores sugerindo que, ao longo do tempo, a Atlântida foi parte de uma cultura global que influenciou diversas partes do mundo, como as primeiras dinastias chinesas ou os maias, mas essa teoria ainda carece de evidências concretas. A questão que ainda permanece sem resposta é: se a Atlântida foi real, por que ela desapareceu de forma tão repentina e sem deixar vestígios claros? Se foi apenas uma ficção de Platão, qual era a verdadeira intenção por trás dessa lenda e como ela ainda nos influencia até hoje? Ao longo dos séculos, a Atlântida continuou a ser uma fonte rica para escritores, filósofos e pesquisadores que tentaram descobrir a verdade por trás da lenda. Diversas teorias sobre sua localização foram propostas, algumas mais plausíveis do que outras. Por exemplo, a ideia de que a Atlântida poderia estar situada em uma região do Mar Mediterrâneo ou até na Antártida tem ganhado atenção em várias épocas. A teoria da Atlântida no Mediterrâneo baseia-se na ideia de que a civilização perdida poderia ter sido uma ilha próspera que sucumbiu a um cataclismo natural, como uma erupção vulcânica ou uma onda de tsunami. Outras teorias sugerem que a Atlântida pode ter sido uma civilização que existia em uma época anterior à conhecida história registrada. A civilização Atlante, segundo algumas interpretações, poderia ter precedido culturas como a Suméria ou a egípcia, sendo a fonte de muitos dos conhecimentos tecnológicos que mais tarde seriam utilizados pelos egípcios, mesopotâmios e outros povos. Essa teoria propõe que, se a Atlântida de fato existiu, ela foi uma civilização altamente avançada, com tecnologias e saberes que ultrapassavam o que conhecemos como as primeiras grandes civilizações. De acordo com o relato de Platão, Atlântida era uma potência marítima com uma flota impressionante, capazes de fazer incursões no Atlântico e até mesmo em partes da Europa e da África. Platão descreve a civilização Atlante como uma sociedade próspera, mas que se corrompeu à medida que se afastou dos valores espirituais e da virtude. Os Atlantes, que inicialmente foram descritos como nobres e justos, passaram a ser dominados pela arrogância e pelo poder, o que os levou à destruição. A lenda sugere que, em sua decadência, a Atlântida foi punida com a destruição cataclísmica, que fez com que a ilha inteira afundasse no mar em um único dia e noite de destruição. Se a história de Platão for verdadeira, a Atlântida teria sido uma das civilizações mais poderosas e tecnologicamente avançadas da antiguidade. No entanto, devido à falta de evidências arqueológicas concretas, muitos estudiosos acreditam que a história de Platão é mais uma alegoria sobre o orgulho humano e as consequências da corrupção moral. Platão pode ter usado a lenda da Atlântida como uma metáfora para advertir sobre os perigos de abusar do poder e da riqueza, sem considerar as virtudes espirituais e o bem coletivo. O mistério da Atlântida tem atraído exploradores, cientistas e historiadores por séculos. A lenda que descreve uma civilização avançada, desaparecida sob as águas, gerou uma infinidade de teorias, expedições e investigações. Diversos pesquisadores tentaram localizar a ilha perdida e entender as causas de sua desaparição. Embora a história de Platão tenha sido escrita como uma alegoria, a busca por vestígios da Atlântida continua sendo uma das mais intrigantes missões na história da arqueologia. Uma das teorias mais populares sobre a localização da Atlântida sugere que a ilha estaria situada no Mar Mediterrâneo, próximo às Ilhas Canárias ou na região do Egeu. Os adeptos dessa teoria acreditam que a Atlântida teria sido uma civilização próspera que existia muito antes das grandes culturas da Grécia ou de Roma.
A ideia de uma ilha perdida nas águas do Mediterrâneo gerou várias expedições para cavernas submarinas e ilhas remotas, procurando por ruínas que pudessem estar submersas devido a cataclismos naturais, como terremotos ou tsunamis. Outra teoria famosa sugere que a Atlântida poderia ter sido localizada na Antártida, baseada na história de Platão que descreve a ilha como uma terra que exigia caloroso e temperado. Alguns pesquisadores sugerem que, devido às mudanças climáticas, a Antártida poderia ter sido uma terra habitável em tempos antigos, mas foi gradualmente coberta por gelo, resultando no desaparecimento da civilização Atlante. Embora essa teoria seja controversa e careça de evidências concretas, ela tem ganhado popularidade entre aqueles que acreditam em mudanças catastróficas no clima da Terra, como as mudanças da era glacial. Além disso, outra teoria arqueológica sugere que a Atlântida pode ter sido uma civilização que existiu em uma região do Atlântico distante, possivelmente em torno da Bermuda ou das Ilhas Açores. O famoso Triângulo das Bermudas, onde ocorreram uma série de desaparecimentos misteriosos de aviões e navios, tem sido relacionado com a teoria de que a Atlântida poderia estar submersa nesse local. Os que defendem essa teoria acreditam que, após uma grande catástrofe, a ilha foi engolida pelo mar, deixando vestígios de sua antiga civilização espalhados por toda a região. Apesar de nenhuma dessas teorias ter sido confirmada de maneira científica, elas continuam a alimentar as expedições e os interesses de diversos aventureiros e arqueólogos. Uma das expedições mais notáveis foi liderada pelo historiador e arqueólogo Charles Berlitz, que, na década de 1970, publicou uma série de livros sobre o Triângulo das Bermudas e a possível localização da Atlântida. Berlitz sugeriu que a antiga ilha poderia ter sido um centro comercial, com conhecimento avançado em engenharia, e que suas estruturas e artefatos poderiam estar localizados no fundo do mar, na região das Ilhas Bermudas. Outros estudiosos, como o historiador Ignatius Donnelly, defenderam a ideia de que a Atlântida era, na verdade, uma civilização global que influenciou culturas de todo o mundo. Donnelly sugeriu que os Atlantes foram responsáveis pelo desenvolvimento de muitas civilizações antigas, incluindo os egípcios, os mesopotâmios e os maias. Segundo ele, a Atlântida teria sido uma sociedade altamente avançada tecnologicamente, cujos conhecimentos em matemática, astronomia e engenharia foram passados para as culturas que surgiram após o desaparecimento da ilha. Embora as teorias de Donnelly não tenham sido amplamente aceitas pela comunidade científica, elas foram influentes no pensamento popular sobre a Atlântida e sua possível influência na história humana. Apesar de as expedições e as teorias sobre a Atlântida nunca terem levado a uma descoberta conclusiva, o fascínio pela civilização perdida não diminui. Cada nova descoberta arqueológica, seja no Mar Mediterrâneo, nas Ilhas do Caribe ou no Atlântico Norte, alimenta a esperança de que um dia a Atlântida possa ser encontrada e que seu legado misterioso seja finalmente revelado. Além das teorias que envolvem o Mediterrâneo, a Antártida e o Triângulo das Bermudas, outras expedições arqueológicas se concentraram na busca por vestígios da Atlântida em diferentes partes do mundo. Uma teoria fascinante sugere que a Atlântida poderia ter sido uma civilização marítima que se estendia por uma grande parte do Atlântico. A ideia de que os Atlantes eram navegadores avançados, com tecnologia de navegação e engenharia muito mais desenvolvida do que a de outras culturas contemporâneas, é uma hipótese que gerou inúmeras especulações. De acordo com essa teoria, os Atlantes poderiam ter explorado as Américas antes mesmo da chegada de Cristóvão Colombo e estabelecido comércio com várias civilizações antigas, como as dos maias, astecas e egípcios. A pesquisa sobre a Atlântida também foi influenciada por lendas e mitos de várias culturas ao redor do mundo. Muitos mitos antigos fazem referência a terras perdidas ou submersas, como a Ilha de Avalon, na lenda do rei Arthur na Grã-Bretanha, ou a Ilha de HY Brasil, que aparece nas histórias irlandesas. Embora essas lendas não estejam diretamente relacionadas à Atlântida, elas sugerem que a ideia de civilizações submersas foi uma preocupação universal em muitas culturas antigas. A ideia de que culturas avançadas poderiam ter sido destruídas por desastres naturais, como terremotos ou tsunamis, é um tema recorrente em muitos relatos de tradições orais antigas. Durante o século XX, o fascínio pela Atlântida foi alimentado por exploradores e arqueólogos que buscaram vestígios da ilha em locais diversos. Em 1968,
O arqueólogo Jacques Cousteau, famoso por suas expedições submarinas, realizou uma série de expedições ao mar Mediterrâneo, explorando as profundezas em busca de vestígios que pudessem corresponder às descrições de Platão. Embora não tenha encontrado a famosa Atlântida, Cousteau ajudou a intensificar o interesse pela exploração subaquática e pelas civilizações perdidas que poderiam estar submersas no fundo do mar. Suas expedições e descobertas contribuíram para popularizar a ideia de que, de fato, uma civilização avançada poderia ter sido engolida pelo mar devido a um cataclismo natural. Outras expedições se concentraram nas Ilhas Canárias, localizadas ao largo da costa noroeste da África, que, segundo alguns estudiosos, poderiam ser os remanescentes da Atlântida. As ilhas, com suas paisagens vulcânicas e ruínas misteriosas, geraram especulações de que poderiam ser os vestígios de uma grande civilização que sucumbiu a um cataclismo. A teoria de que as Ilhas Canárias foram a Atlântida foi popularizada em parte pelo historiador espanhol Ignatius Donelli, que acreditava que as antigas civilizações do México e da África estavam intimamente relacionadas com essa ilha mítica. Embora muitas dessas expedições e teorias não tenham levado a descobertas concretas, a busca pela Atlântida continua a ser uma das aventuras mais emocionantes da história da arqueologia. A combinação de fatos históricos, mitos e exploração científica cria uma narrativa fascinante sobre uma civilização que pode ter existido há milênios. A ausência de evidências claras não desanimou os pesquisadores, que continuam a procurar por vestígios e documentos antigos que possam esclarecer o mistério da ilha submersa. As várias teorias sobre a Atlântida também influenciaram muitas outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a história e a literatura. Ao longo dos séculos, a ideia de uma civilização avançada, destruída por cataclismos naturais ou pela decadência interna, se tornou um tema recorrente na ficção. Escritores de romances, como Jules Verne e H.P. Lovecraft, exploraram a ideia de sociedades perdidas e civilizações submersas em suas obras, perpetuando o mito da Atlântida nas mentes dos leitores ao redor do mundo. A Atlântida também influenciou o pensamento sobre o futuro das civilizações. Muitos estudiosos e pensadores contemporâneos se perguntam se a história da Atlântida é uma metáfora sobre os perigos da decadência moral e da arrogância humana. A destruição da Atlântida, conforme descrita por Platão, pode ser vista como um alerta sobre os excessos da civilização e a necessidade de equilíbrio entre o progresso material e os valores espirituais. O conceito de perda de uma civilização avançada também reflete uma preocupação com o futuro da humanidade e os potenciais desastres globais que poderiam resultar da destruição ambiental ou da guerra nuclear. A lenda da Atlântida, embora originada na antiguidade, continua a exercer uma forte influência na cultura moderna, não apenas em estudos acadêmicos, mas também em literatura, arte, filmes e teorias conspiratórias. A ideia de uma civilização perdida e avançada, que sucumbiu de maneira catastrófica, é um tema recorrente em muitas histórias contemporâneas e uma das lendas mais exploradas em toda a história da humanidade. Na literatura ocidental, a Atlântida tem sido retratada como um símbolo de sabedoria esquecida e de um conhecimento perdido. Escritores como Jules Verne e H.P. Lovecraft exploraram as possibilidades de uma civilização que existiu muito antes de outras culturas, mas que foi destruída devido à sua tecnologia excessiva ou decadência moral. O romance de Verne, 20.000 Léguas Submarinas, embora não diretamente sobre a Atlântida, apresenta o conceito de um mundo submerso, inspirado nas ideias de civilizações perdidas no fundo do mar. Além disso, Lovecraft, com sua escrita que mistura o oculto e o mitológico, fez referência a antigas culturas e deuses que habitam as profundezas do mar, evocando uma conexão com o que muitos acreditam que seria a Atlântida. Na arte, a Atlântida também deixou sua marca. A ideia de uma civilização avançada e perdida tem sido uma inspiração constante para muitos artistas contemporâneos e filmeiros. Os filmes de Hollywood, como O Segredo da Atlântida e Atlântida, O Império Perdido, buscaram recriar e imaginar a ilha submersa em grande estilo, combinando mitologia com fatos históricos e teorias modernas sobre a localização da civilização. Esses filmes geralmente exploram a ideia de um conhecimento secreto e de tecnologias antigas que poderiam ser usadas para fins grandiosos, mas que acabaram por levar à destruição da Atlântida.
A Atlântida também aparece em vários documentários e teorias conspiratórias sobre civilizações perdidas e a origem do homem moderno. Algumas teorias sugerem que a Atlântida foi responsável pela fundação de muitas das culturas antigas, como os egípcios, os maias e até os gregos, que, segundo essas interpretações, herdaram conhecimentos secretos dos Atlantes. Os símbolos atlantes são frequentemente associados a ideias de uma tecnologia superior, com muitos alegando que os atlantes poderiam ter tido energia livre, máquinas avançadas e até conhecimento sobre a viagem no tempo. Na arqueologia e nas ciências históricas, no entanto, a ideia de uma civilização atlante tem sido amplamente contestada. Embora a busca pela Atlântida tenha levado a inúmeras expedições e pesquisas arqueológicas, a maioria dos arqueólogos não considera que a Atlântida tenha existido como uma civilização real. Platão, ao escrever sobre a Atlântida, pode ter usado a história como uma metáfora para alertar sobre os perigos do excesso de poder e da decadência moral. Muitos estudiosos acreditam que Platão descreveu a Atlântida como uma forma de explorar temas filosóficos, como o equilíbrio entre a virtude e o vício, e não como um relato histórico literal. No entanto, a Atlântida ainda tem um apelo poderoso na psicologia humana. A ideia de uma civilização que foi destruída de maneira repentina e misteriosa reflete uma preocupação universal com a fragilidade das civilizações e o impacto da decadência moral sobre a sociedade. O conceito de que uma civilização avançada pode ser perdida por causa de erros humanos está profundamente enraizado no pensamento humano. E por isso, a lenda da Atlântida ressurge de tempos em tempos, especialmente durante períodos de crise ou quando sociedades enfrentam conflitos internos. Ainda hoje, algumas sociedades secretas e movimentos espirituais se baseiam na lenda da Atlântida. Organizações como a Teosofia, fundada no século XIX, afirmam que os atlantes possuíam conhecimentos profundos sobre a espiritualidade e que suas práticas esotéricas influenciam várias culturas modernas. Esses movimentos sustentam que a Atlântida era uma sociedade avançada, não só no aspecto material, mas também no espiritual, e que a queda da ilha foi o resultado de excessos espirituais. Eles sugerem que a sabedoria atlante ainda pode ser recuperada através de práticas místicas e meditações. Apesar de as teorias científicas sobre a Atlântida serem amplamente rejeitadas pela academia, a lenda ainda continua a alimentar a imaginação popular. O mito da Atlântida é, em muitos aspectos, uma metáfora sobre a fraqueza humana e a falta de equilíbrio entre o progresso material e o bem-estar espiritual. Em um momento de grande desenvolvimento tecnológico e econômico, a civilização atlante teria se tornado corrupta e se afastado de princípios morais e espirituais, o que teria levado à sua destruição súbita. De acordo com Platão, a destruição da Atlântida foi uma punção divina para reverter a decadência da sociedade. Ele descreveu o que teria acontecido como um cataclismo natural, com terremotos violentos e ondas gigantescas que afundaram a ilha no oceano em um único dia e noite. Embora essa história tenha sido interpretada por muitos como uma alegoria moral, ela também faz com que os seres humanos se questionem sobre o impacto das ações coletivas na sociedade e na natureza. A ideia de que a Atlântida possa ter sido um alerta sobre os excessos do poder e a decadência moral tem sido explorada em muitas culturas ao longo da história. Ao longo do tempo, a Atlântida passou a simbolizar a ideia de que uma sociedade avançada, que se desvia dos principais princípios espirituais e éticos, pode entrar em colapso de forma repentina e catastrófica. Este conceito ressurge periodicamente em momentos de crises ou perdas sociais, como as que ocorreram durante as grandes guerras mundiais, quando a humanidade se viu à beira da destruição global. Além disso, a busca pela Atlântida e a sua possível existência também são exploradas em movimentos místicos e espirituais. Ao longo dos séculos, diversas escolas de pensamento, como a teosofia e o ocultismo, defenderam que a Atlântida era uma civilização altamente espiritual, possuindo um conhecimento esotérico muito além do que a sociedade atual consegue entender. De acordo com esses movimentos, a Atlântida seria uma sociedade de sabedoria profunda, onde os atlantes possuíam poderes místicos e um entendimento profundo do universo e das leis naturais. Essas ideias místicas sobre a Atlântida continuaram a se espalhar no século XIX e início do século XX, com figuras como Helena Blavatsky, uma das fundadoras da teosofia, afirmando que a ilha era um centro de conhecimento espiritual.
Blavatsky sugeriu que os Atlantes possuíam uma compreensão avançada da energia e da matéria e que esse conhecimento se espalhou para outras culturas antigas, como os egípcios e os hindus, que, por sua vez, mantiveram viva essa sabedoria em suas tradições e rituais religiosos. Na cultura popular, a Atlântida tem sido descrita de muitas maneiras diferentes, desde um paraíso perdido, cheio de tecnologia e conhecimento, até um lugar sombrio e desolado, onde os humanos caíram em um abismo de decadência e destruição. Filmes, livros e jogos continuam a alimentar essa ideia, usando o mito como uma metáfora para temas universais, como o poder, a corrupção e a questão moral. Filmes como A Atlântida, O Império Perdido, 2001, da Disney, e outros enredos de ficção científica, exploram a ideia de que a Atlântida não é apenas uma civilização perdida, mas também uma fonte de mistério e aventura, atraindo exploradores modernos em busca de seus segredos ocultos. Essas interpretações modernas têm uma grande influência na forma como a Atlântida é percebida hoje. Para alguns, a ideia de Atlântida representa uma sociedade idealizada, uma civilização que alcançou uma perfeição incomparável antes de sua queda, enquanto para outros, a história da Atlântida é uma advertência sobre os perigos do poder absoluto e da tecnologia sem limites. Essa dualidade na percepção da Atlântida reflete os dilemas da sociedade moderna, onde se busca progresso e conhecimento ao mesmo tempo em que se enfrenta os riscos de decadência e destruição. O mito da Atlântida, embora originado nas palavras de Platão, foi se tornando parte integrante da cultura popular e do imaginário coletivo de diversas sociedades modernas. A busca por uma civilização perdida e as narrativas sobre sua sabedoria e tecnologia avançada têm inspirado não apenas a literatura, mas também movimentos espirituais, filosóficos e até científicos. A lenda da Atlântida se infiltrou profundamente na literatura ocidental desde a sua primeira menção. Com o tempo, evoluiu para algo muito além do relato de Platão. Um dos principais impactos culturais da lenda da Atlântida foi o fascínio pelo misticismo e pelas civilizações perdidas. Durante o século XIX, movimentos como a Teosofia, liderada por Helena Blavatsky, promoveram a ideia de que a Atlântida era a chave para entender a sabedoria espiritual antiga e a origem da humanidade. Segundo a Teosofia, os Atlantes possuíam uma tecnologia espiritual avançada e um conhecimento profundo das leis naturais e cósmicas. Essa visão da Atlântida como um centro de sabedoria esotérica influenciou muitos estudiosos e buscadores espirituais da época, que acreditavam que as respostas para os problemas do mundo moderno poderiam ser encontradas nos ensinamentos dos Atlantes. Além disso, a lenda da Atlântida teve um impacto significativo na popularização do ocultismo e de várias práticas esotéricas que surgiram no final do século XIX e início do século XX. Muitos místicos acreditavam que, ao buscar pela Atlântida, poderiam encontrar não apenas artefatos antigos e conhecimentos perdidos, mas também se conectar com um nível mais elevado de consciência. Essas ideias se espalharam rapidamente e foram incorporadas a várias correntes espirituais que ganharam força durante a Era Vitoriana. A Atlântida também teve uma influência direta na ficção científica e na literatura fantástica. Escritores como Jules Verne, Edgar Allan Poe e H.P. Lovecraft incorporaram o conceito de civilizações perdidas e mistérios submersos em suas obras, muitas vezes baseando-se na lenda da Atlântida. O conceito de uma civilização avançada que foi destruída por forças divinas ou cataclismos naturais tornou-se um tema comum em histórias que exploravam os limites do conhecimento humano e as consequências da arrogância e do excesso de poder. Além disso, a Atlântida se tornou um símbolo de um passado glorioso que foi perdido devido ao orgulho e à corrupção, um conceito profundamente presente nas obras dessas figuras literárias. Ao longo do século XX, o conceito de Atlântida também foi adaptado e reinterpretado em várias teorias conspiratórias que surgiram ao longo do tempo. A ideia de uma civilização secreta que teria alcançado um conhecimento superior sobre energia e tecnologia tornou-se popular em círculos de teorias alternativas e movimentos de nova era. Alguns acreditam que a Atlântida possuía tecnologia de energia livre, que poderia ser utilizada para mover grandes máquinas ou até mesmo para comunicação interdimensional. Esses conceitos foram explorados em muitos livros e documentários que sugerem que o conhecimento perdido da Atlântida foi de alguma forma preservado por sociedades secretas, como os maçons ou os templários,
que teriam transmitido essas informações ao longo dos séculos. O mito da Atlântida também se infiltrou na indústria do entretenimento. Filmes e livros continuam a explorar a ideia de uma civilização avançada que foi destruída, mas cujos conhecimentos e artefatos podem ainda estar escondidos em algum lugar do planeta. O filme de animação da Disney, Atlântida, O Império Perdido, é um exemplo de como a lenda foi reimaginada para um público moderno. A história de um jovem aventureiro que busca a Atlântida e encontra uma civilização extraordinária, sob o mar, captura o fascínio coletivo pela ideia de um mundo perdido e suas maravilhas. Além disso, os documentários e pesquisas arqueológicas contemporâneas sobre a Atlântida continuam a sugerir possíveis locais de desaparecimento da ilha, incluindo o Mar Mediterrâneo, o Triângulo das Bermudas e até a Antártida. A busca por vestígios da Atlântida nunca desapareceu completamente, com muitos exploradores e cientistas dedicando suas carreiras à busca de evidências físicas que possam finalmente esclarecer o que aconteceu com essa misteriosa civilização. Embora nenhuma evidência concreta tenha sido encontrada até hoje, a lenda continua a inspirar a imaginação de muitas pessoas e mantém seu mistério vivo até os dias de hoje. A influência da Atlântida nas culturas modernas não se limita à literatura ou aos movimentos esotéricos. A lenda também teve um impacto profundo na filosofia e nas teorias científicas que buscam entender a origem e o futuro da humanidade. Filósofos como Platão utilizaram a história da Atlântida para abordar questões sobre moralidade, ética e a decadência das sociedades humanas. A ideia de uma civilização avançada que se autodestruiu devido à sua decadência moral serviu como uma advertência sobre os perigos do poder absoluto e da arrogância humana. Esse conceito ressurge periodicamente em momentos de crise, quando a humanidade se vê confrontada com as consequências do seu próprio comportamento destrutivo, seja no campo ambiental, político ou social. No entanto, para além das interpretações filosóficas, a Atlântida também continua sendo um símbolo poderoso nas pesquisas arqueológicas. Muitos estudiosos e arqueólogos continuam a explorar o mistério da Ilha Perdida, procurando por evidências físicas que possam confirmar a existência de uma civilização tão avançada. As expedições científicas em lugares como o Mar Mediterrâneo, as Ilhas Canárias, o Triângulo das Bermudas e até a Antártida são apenas alguns dos locais que geraram teorias sobre a localização da Atlântida. Embora ainda não haja descobertas concretas que provem a existência da ilha, a busca continua, alimentada por uma combinação de ciência, mito e curiosidade humana. Além disso, a Atlântida se tornou um conceito-chave em muitas teorias conspiratórias sobre a origem da civilização humana e os conhecimentos secretos que teriam sido perdidos com sua destruição. A ideia de que os Atlantes possuíam um conhecimento místico e tecnologias avançadas foi adotada por várias correntes esotéricas e espirituais, que acreditam que esses conhecimentos foram preservados por sociedades secretas. Os maçons, por exemplo, são frequentemente associados à lenda da Atlântida, com algumas teorias conspiratórias sugerindo que eles guardam os segredos dos Atlantes e que, por meio de rituais e símbolos, continuam a transmitir essa sabedoria ao longo das gerações. O impacto da Atlântida também se estendeu ao campo da arqueologia subaquática, com pesquisas explorando as profundezas dos oceanos em busca de possíveis ruínas submersas que possam ser vestígios da civilização perdida. Diversos cientistas e exploradores têm dedicado suas vidas à exploração de cidades submersas, como aquelas encontradas nas Ilhas Maldivas ou na costa da Turquia, acreditando que a Atlântida poderia ter sido uma dessas civilizações que, devido a terremotos, erupções vulcânicas ou até mudanças no nível do mar, foi engolida pelas águas. Embora essas expedições ainda não tenham encontrado evidências conclusivas, elas continuam a ser um campo fascinante de pesquisa e exploração. Nos tempos modernos, a ideia de uma Atlântida submersa também foi incorporada à cultura de ficção científica e aventura, sendo representada em livros, filmes e séries de TV. Filmes como O Império Perdido da Atlântida e Atlântida, O Império Perdido, da Disney, retratam a civilização Atlante como um império altamente avançado, que existiu há milhares de anos e cuja queda foi provocada por sua busca incessante por poder e conhecimento. Esses filmes e livros não só mantêm viva a lenda da Atlântida, mas também mostram como a civilização poderia ter influenciado o mundo moderno de maneira muito mais profunda do que imaginamos. Em séries de TV e outras produções de ficção histórica,
A Atlântida aparece frequentemente como ponto de origem de civilizações secretas, como um lugar onde tecnologias extraterrestres ou forças místicas poderiam ter sido usadas para moldar a história do planeta. Esses temas continuam a atrair espectadores e leitores ao redor do mundo, mantendo o mistério e a fascinação pela Atlântida vivos nas gerações atuais. Embora a lenda da Atlântida tenha sido inicialmente concebida como uma história mítica, ao longo dos anos, ela inspirou uma série de teorias modernas e pesquisas científicas que tentam encontrar evidências concretas sobre sua existência. Diversos cientistas, arqueólogos e historiadores se dedicaram a explorar a possibilidade de que a Atlântida tenha sido uma civilização real, cujos vestígios foram perdidos devido a cataclismos naturais ou mudanças geológicas. Embora nenhuma descoberta arqueológica tenha confirmado a existência da ilha, muitas teorias sugerem que o mito de Atlântida é, de fato, baseado em verdades históricas distorcidas ao longo do tempo. Uma das teorias científicas mais discutidas propõe que a Atlântida pode estar associada a eventos reais ocorridos durante a Era do Bronze, cerca de 3000 a.C., quando grandes civilizações floresciam no mundo antigo. Alguns pesquisadores sugerem que a história de Platão sobre a destruição catastrófica da Atlântida pode estar relacionada a eventos naturais que realmente ocorreram, como a erupção vulcânica de Santorini, uma ilha grega que foi devastada por uma das maiores erupções vulcânicas da história antiga. A explosão de Santorini teria causado um tsunami massivo que destruiu cidades e culturas ao redor do Mediterrâneo, levando à ideia de que uma civilização avançada poderia ter sido submersa por uma catástrofe de proporções épicas. A erupção de Santorini e seu impacto na civilização minoica, que habitava a ilha de Creta, é um exemplo de como as histórias de cataclismos naturais podem ter sido transmitidas e distorcidas ao longo das gerações, eventualmente dando origem à lenda de uma ilha perdida. Alguns estudiosos acreditam que Platão, ao escrever sobre a Atlântida, pode ter ouvido histórias antigas sobre a queda de Santorini ou de outras culturas, e as incorporou ao seu relato como uma metáfora sobre a decadência das sociedades. De acordo com essa teoria, a Atlântida não seria uma ilha mítica, mas sim um reflexo de eventos reais que afetaram diversas civilizações ao longo da história. Outras teorias modernas sugerem que a Atlântida poderia estar localizada em diferentes partes do mundo, como no Atlântico Norte, perto da América do Norte ou até mesmo na Antártida. A teoria da Atlântida na Antártida propõe que, no passado, a região poderia ter sido habitável, antes de ser coberta por uma espessa camada de gelo devido às mudanças climáticas. Esse conceito é baseado na ideia de que a Antártida era, em algum momento, uma região temperada e habitada por seres humanos ou outras formas de vida avançada. No entanto, essa teoria é amplamente contestada pela comunidade científica, já que não existem evidências concretas que provem que a região tenha sido habitada em tempos remotos. A pesquisa científica sobre a Atlântida também tem se concentrado em estruturas submersas e ruínas encontradas no fundo do mar. Exploradores e arqueólogos têm realizado expedições em busca de vestígios arqueológicos que possam corresponder à descrição de Platão sobre a cidade circular da Atlântida. Uma das áreas mais investigadas é o Triângulo das Bermudas, uma região conhecida por seus mistérios e desaparecimentos inexplicáveis. Alguns acreditam que a Atlântida poderia estar submersa nessa área devido a um cataclismo de grandes proporções. No entanto, até hoje, não foram encontradas evidências sólidas que confirmem essa teoria. Em busca de respostas, outras expedições submarinas se concentraram em áreas do mar Mediterrâneo, como as Ilhas Canárias, as Ilhas Baleares e até a região ao redor da ilha de Creta, onde alguns pesquisadores acreditam que a Atlântida possa ter sido localizada. No entanto, as evidências encontradas nessas áreas até o momento não são suficientes para provar a existência da civilização Atlante. Embora a ideia de ruínas submersas continue a atrair a atenção de cientistas e exploradores, a falta de evidências concretas deixa o mistério da Atlântida ainda sem solução. A pesquisa científica sobre a Atlântida continua a ser um campo de debate e especulação. Enquanto algumas pessoas acreditam que a Atlântida era uma civilização real, outras a consideram uma invenção de Platão para ilustrar suas teorias filosóficas. A lenda da Atlântida, então, permanece como um enigma não resolvido, estimulando teorias e expedições em busca de uma resposta.
A Atlântida pode ser vista como um símbolo do desejo humano por um passado perdido e do fascínio por civilizações antigas que ainda nos desafiam a descobrir seus segredos. A lenda da Atlântida tem sido uma das mais populares e duradouras no imaginário coletivo, alimentando a imaginação humana ao longo dos séculos. A ideia de uma civilização avançada, perdida nas profundezas do mar, não apenas inspirou filósofos, arqueólogos e teóricos, mas também se tornou um tema recorrente em filmes, livros e outras formas de entretenimento. A Atlântida se tornou um símbolo de mistério, sabedoria antiga e os perigos do poder. Na literatura moderna, a Atlântida foi retratada de diversas formas, desde romances de aventura até ficção científica e fantasia. Edgar Allan Poe, por exemplo, foi um dos primeiros a explorar a ideia da Atlântida como uma civilização misteriosa e avançada, em seus escritos sobre civilizações perdidas. Jules Verne, com seu estilo único de narrativa, também abordou o tema da Atlântida em suas obras, como 20.000 Léguas Submarinas, onde ele descreveu uma cidade submersa repleta de mistérios e tesouros perdidos. A Atlântida se tornou uma parte central do gênero de ficção científica, onde muitas vezes era associada a tecnologias avançadas e conhecimentos místicos. No século XX, a popularidade da Atlântida ganhou novos contornos com a emergência do cinema. Filmes como O Império Perdido da Atlântida e Atlântida, O Império Perdido, 2001, da Disney, apresentaram a ilha como uma civilização tecnologicamente avançada e com um grande império, cujo destino trágico foi marcado pela queda de sua própria arrogância e decadência moral. Em muitas dessas representações cinematográficas, a Atlântida é vista como um paraíso perdido, mas também como uma advertência sobre os riscos do progresso desenfreado e do uso irresponsável do poder. A ideia de uma Atlântida submersa também se estendeu para o mundo dos jogos de vídeo e séries de TV, onde se tornou um tema recorrente em histórias de aventura e mistério. Em muitos desses jogos e séries, a Atlântida é apresentada como um antigo império com tecnologia avançada, cujos segredos estão escondidos nas profundezas do mar, aguardando para serem descobertos por exploradores audaciosos. Esses enredos perpetuam a ideia de que a Atlântida não é apenas um símbolo de uma civilização perdida, mas também um elo com uma era de conhecimento e poder que poderia transformar o mundo moderno. Além disso, a Atlântida também se tornou um ponto central em muitas teorias conspiratórias contemporâneas que alegam que sociedades secretas guardam o conhecimento ancestral dos Atlantes. Essas teorias sugerem que a sabedoria dos Atlantes foi preservada ao longo do tempo por sociedades esotéricas, como os maçons e os templários, que continuam a transmitir esse conhecimento oculto. De acordo com essas ideias, a Atlântida não foi apenas uma civilização materialmente avançada, mas também uma sociedade espiritual, que compreendia energias místicas e tecnologias que poderiam alterar a realidade. Essas teorias continuam a ser exploradas em livros, documentários e palestras, mantendo viva a lenda da Atlântida como um símbolo do desconhecido e do mistério. A Atlântida também teve um impacto significativo na formação de algumas teorias pseudocientíficas sobre a origem da humanidade. Alguns teóricos acreditam que a Atlântida foi a origem de muitas das grandes civilizações antigas, como os egípcios, os maias e os gregos, que, segundo eles, receberam conhecimentos secretos dos Atlantes. Essas teorias alternativas sugerem que a Atlântida possuía uma tecnologia superior, incluindo energia livre e capacidades para viajar no tempo, e que esses conhecimentos foram transmitidos para outras culturas ao longo dos séculos. Embora não existam evidências científicas que corroborem essas ideias, elas continuam a atrair uma ampla audiência, especialmente em círculos de movimentos de nova era. Mesmo em tempos modernos, o fascínio pela Atlântida não diminui. A lenda continua a ser uma fonte de inspiração e curiosidade, alimentando a imaginação de pessoas em todo o mundo. O mito da Atlântida, que começou como uma história de advertência sobre os excessos da humanidade, se transformou em um símbolo de um passado perdido, sabedoria esquecida e os mistérios do universo. Seja como um tema de ficção científica, um misticismo espiritual ou uma busca arqueológica, a Atlântida continua a ser uma das lendas mais duradouras e fascinantes da humanidade. A lenda da Atlântida não é apenas uma história sobre uma civilização perdida. Ela também está intrinsecamente ligada a uma série de teorias especulativas sobre a origem e evolução da humanidade.
Desde que Platão descreveu a ilha como um centro de sabedoria avançada e poderosa, muitos estudiosos, esotéricos e teoristas têm sugerido que a Atlântida pode ter sido responsável pelo desenvolvimento de muitos aspectos fundamentais da cultura humana. Essas ideias envolvem conceitos que vão desde a origem das religiões, passando pela tecnologia antiga, até a transformação genética dos seres humanos. Uma das teorias mais intrigantes sugere que a Atlântida pode ter sido uma civilização com conhecimentos avançados sobre biotecnologia e engenharia genética. De acordo com essa teoria, os Atlantes teriam desenvolvido habilidades para modificar a genética humana, criando uma sociedade híbrida, composta não apenas por seres humanos, mas também por criaturas modificadas geneticamente. Esses seres híbridos, possivelmente descritos nas lendas como deuses ou gigantes, teriam desempenhado um papel fundamental na formação das primeiras civilizações antigas, como as civilizações egípcia, mesopotâmica e maia. A ideia é que os Atlantes, ao dominarem a engenharia genética, teriam alterado a biologia humana, permitindo que os humanos atingissem níveis de inteligência e habilidades físicas muito além dos nossos contemporâneos. Outra teoria bastante explorada é a de que a Atlântida foi o ponto de origem de algumas das primeiras religiões. Muitos mitos religiosos e rituais espirituais ao redor do mundo apresentam elementos que se assemelham ao que Platão descreveu em sua narrativa sobre os Atlantes, como a adoração de deuses relacionados aos elementos naturais, terra, água, fogo, ar, e as ideias de uma vida após a morte. Em várias culturas antigas, a figura do deus rei, como o faraó egípcio ou o imperador romano, que era considerado divino, pode ter origem na ideia dos Atlantes como deuses vivos. Isso sugere que, se a Atlântida realmente existiu, sua religião e estrutura espiritual poderiam ter sido transmitidas para outras culturas, influenciando profundamente as crenças religiosas e espirituais do mundo antigo. Além disso, a Atlântida é frequentemente mencionada em teorias espirituais como a fonte de uma sabedoria oculta que poderia transformar a humanidade. De acordo com esses pensamentos, o conhecimento dos Atlantes sobre a energia, o universo e a espiritualidade foi perdido com a destruição da ilha, mas continua a influenciar sociedades secretas e movimentos esotéricos. A ideia de que o conhecimento arcano dos Atlantes foi preservado por grupos como os maçons, os templários ou outras sociedades secretas é uma crença comum em várias vertentes do ocultismo. Esses grupos, supostamente, guardariam os segredos atlantes, com o objetivo de restaurar a sabedoria perdida e guiar a humanidade em direção a um novo despertar espiritual. Essa conexão da Atlântida com a espiritualidade e a evolução humana também se reflete nas teorias pseudocientíficas que defendem que a civilização Atlante possuía tecnologias antigas de energia livre, capazes de transformar o mundo moderno. Algumas dessas teorias afirmam que os Atlantes tinham o conhecimento de como explorar fontes de energia como energia solar, magnética ou até mesmo de fontes cósmicas, utilizando métodos que atualmente estão fora do alcance da ciência convencional. De acordo com essas teorias, os Atlantes não apenas possuíam uma sabedoria tecnológica superior, mas também uma compreensão profunda da mente humana e dos poderes espirituais. Além disso, as conexões espirituais com a Atlântida também são exploradas em muitas correntes New Age, Nova Era, que afirmam que o espírito humano moderno ainda carrega traços das habilidades atlantes. Essas crenças sugerem que, ao entrarmos em sintonia com nossos sentidos espirituais e redescobrirmos essa sabedoria ancestral, a humanidade poderia alcançar um novo nível de desenvolvimento espiritual e cósmico. A ideia de que a Atlântida não era apenas uma civilização avançada tecnologicamente, mas também um centro espiritual que possuía um conhecimento superior sobre a natureza e o cosmos, é central para muitas dessas vertentes espirituais. Embora a ciência e a arqueologia convencional não possam apoiar essas ideias sobre a Atlântida, elas continuam a ser discutidas, especialmente entre os adeptos de teorias alternativas e espiritualidade esotérica. A Atlântida, portanto, continua a ser mais do que apenas uma lenda ou uma história mítica. Para muitos, ela representa o desejo humano de alcançar sabedoria esquecida e conhecimento além dos limites da ciência moderna. A busca pela Atlântida é também uma busca pelo despertar espiritual e pela recuperação do equilíbrio perdido entre os seres humanos e o universo. O legado de Atlântida continua a se manifestar de diversas formas,
não apenas nas teorias espirituais e esotéricas, mas também na forma como a lenda tem sido usada para ilustrar as potenciais consequências do excesso de poder e da tecnologia sem controle. No cenário contemporâneo, a Atlântida se tornou uma metáfora para civilizações avançadas que, devido ao seu excesso de arrogância ou falta de equilíbrio moral, acabaram se autodestruindo. Essa visão de Atlântida como uma advertência sobre o risco do progresso desmedido está presente em muitos debates modernos sobre tecnologia e ética. A lenda da Atlântida pode ser vista como um reflexo das preocupações atuais sobre os efeitos negativos do desenvolvimento tecnológico e da exploração sem limites dos recursos naturais. Muitos pesquisadores e pensadores contemporâneos se questionam se as sociedades modernas, com suas tecnologias avançadas, como inteligência artificial, genética e armas nucleares, podem estar caminhando para um destino semelhante ao da Atlântida, com a possibilidade de autodestruição se não houver um controle ético e espiritual sobre o uso dessas tecnologias. A busca pelo conhecimento perdido da Atlântida também se reflete no crescente interesse por tecnologias alternativas e energia renovável. A ideia de que a Atlântida possuía fontes de energia livre, que não dependiam dos combustíveis fósseis ou de métodos poluentes, é um conceito que atrai muitos adeptos de movimentos que defendem um futuro sustentável. Alguns teóricos acreditam que, se a Atlântida realmente existiu, seus habitantes avançados poderiam ter desenvolvido uma forma de energia limpa e sustentável, que poderia servir como modelo para resolver os problemas energéticos do mundo moderno. Em muitas correntes espirituais da atualidade, a Atlântida é vista como um símbolo de uma civilização iluminada, que possuía uma sabedoria superior sobre o universo e as leis espirituais. Esses movimentos espirituais acreditam que a Atlântida representava uma era de harmonia espiritual, onde os humanos estavam em equilíbrio com as forças naturais e cósmicas. Acredita-se que esse conhecimento tenha sido perdido, mas que os ensinamentos atlantes possam ser recuperados através de práticas místicas, como a meditação, o desenvolvimento da consciência e a conexão com os reinos espirituais. A ideia de uma Atlântida espiritual também influencia muitos movimentos esotéricos e alternativos, que afirmam que o conhecimento perdido da ilha ainda pode ser acessado por aqueles que estão dispostos a procurar por ele. Isso pode incluir a prática de rituais espirituais, como o uso de cristais, energias cósmicas ou o estudo de ensinamentos esotéricos transmitidos por sociedades secretas ou por mestres espirituais. Essa busca por um conhecimento superior, alegadamente herdado da Atlântida, continua a ser uma força motivadora para muitos indivíduos e grupos que acreditam que a chave para o futuro da humanidade está na recuperação desse legado perdido. Além disso, as teorias sobre a Atlântida continuam a ser discutidas em círculos acadêmicos, especialmente no campo da arqueologia e da história antiga. Alguns pesquisadores acreditam que o mito da Atlântida pode ser baseado em fatos reais, e que, ao longo dos anos, a história foi distorcida e transformada em uma lenda. Há também aqueles que afirmam que a Atlântida poderia ter sido um centro de civilização muito mais antigo do que qualquer coisa conhecida atualmente, e que sua influência foi espalhada por várias culturas ao redor do mundo. A busca por vestígios atlantes continua a ser um campo de interesse, com explorações arqueológicas em busca de evidências físicas de uma civilização perdida, tanto no fundo do mar quanto em locais remotos, como as Ilhas dos Açores, a Antártida e o Triângulo das Bermudas. A busca por Atlântida continua, mas seu legado é indiscutível. Seja como um símbolo de sabedoria perdida, uma metáfora para o excesso humano ou uma influência direta em práticas espirituais e tecnológicas, a lenda persiste, moldando a forma como vemos o passado, talvez, o futuro. A história da Atlântida continuará a ser uma das grandes questões da humanidade, levantando perguntas sobre origem, destino e os limites do progresso humano. A Atlântida, como uma lenda imortalizada ao longo dos séculos, continua a despertar uma profunda curiosidade sobre o que poderia ter sido essa civilização perdida e seu legado profundo. Embora não haja provas físicas de sua existência, o mito da Atlântida ainda serve como uma metáfora poderosa para reflexões sobre o futuro da humanidade, a relação com a natureza e as consequências do avanço tecnológico sem consideração ética. No cenário moderno, a lenda da Atlântida pode ser vista como um reflexo de nossas próprias dúvidas e medos sobre a capacidade da humanidade de lidar com seu próprio progresso.
No contexto da tecnologia moderna e da inteligência artificial, muitos se perguntam se estamos seguindo o mesmo caminho de arrogância e excesso que, segundo Platão, levaram à queda da Atlântida. A ideia de uma civilização avançada, que alcançou um enorme progresso tecnológico sem levar em conta os efeitos colaterais de suas ações, é uma preocupação que ressurge em várias discussões sobre os desafios contemporâneos. A história da Atlântida pode servir como um aviso sobre os riscos de desenvolver tecnologias poderosas sem uma base sólida de responsabilidade moral e sabedoria espiritual. A Atlântida também é relevante quando consideramos o impacto da exploração ambiental no planeta. Em muitas teorias esotéricas e espirituais, a lenda da Atlântida é apresentada como um símbolo de uma civilização que perdeu sua conexão com a natureza e os principais valores espirituais. A destruição da Atlântida, causada pela corrupção moral e pelo abuso do poder, pode ser vista como uma representação de como o desrespeito pela Terra e pela harmonia ecológica pode levar a uma catástrofe global. Nos dias de hoje, à medida que a humanidade enfrenta os efeitos das mudanças climáticas, a ideia de que uma civilização avançada possa ser destruída devido à exploração desenfreada dos recursos naturais ressurge com um significado renovado. A Atlântida nos lembra que o equilíbrio entre a tecnologia, o desenvolvimento humano e a preservação ambiental é crucial para evitar um destino trágico semelhante. No campo espiritual, a Atlântida continua a ser vista como um modelo de uma sociedade que integrava conhecimento espiritual e ciência avançada. Algumas correntes espirituais acreditam que o legado Atlante pode ser recuperado por meio da meditação, da conexão com a sabedoria ancestral e do despertar da consciência cósmica. Para essas filosofias, a Atlântida não foi apenas uma civilização materialmente avançada, mas também uma sociedade em sintonia com as leis espirituais do universo, que compreendia o equilíbrio entre o físico e o espiritual. A ideia de que a humanidade precisa redescobrir esse equilíbrio é uma mensagem central em muitas escolas de pensamento contemporâneas que buscam um despertar espiritual coletivo, capaz de guiar o mundo moderno para um futuro mais harmonioso. A lenda também influencia a exploração do espaço e o desejo de descobertas cósmicas. Em algumas teorias futuristas, a Atlântida é considerada uma civilização que teria desenvolvido viagens interplanetárias ou até exploração interdimensional, possuindo tecnologias que poderiam alterar a própria natureza da realidade. Esse conceito de energia cósmica e viagem no tempo está frequentemente presente em obras de ficção científica, onde a Atlântida é vista como um farol de sabedoria e potencial de transformar a realidade humana para além dos limites conhecidos. Essas ideias, embora especulativas, alimentam a esperança de que a humanidade pode, um dia, atingir um nível de desenvolvimento que permita a exploração do universo de maneira pacífica e iluminada. Por fim, o futuro da Atlântida também se encontra em nossa busca por autoconhecimento e reconhecimento dos erros do passado. A lenda da Atlântida não precisa ser vista apenas como um símbolo de uma civilização perdida, mas também como uma lição de humildade. Em tempos de avanço científico e desafios ambientais, talvez a verdadeira mensagem da Atlântida seja sobre a necessidade de preservar os valores espirituais e a sabedoria ancestral, para garantir que o progresso humano não destrua a harmonia que existe entre a humanidade e o planeta. A Atlântida, em última instância, pode ser um reflexo do futuro que queremos criar, um futuro em que o conhecimento e a tecnologia sejam usados de maneira sábia e responsável. A lenda da Atlântida, com toda a sua complexidade e mistério, continua a ser uma força poderosa, não apenas no campo das teorias esotéricas, mas também em áreas como a filosofia, a ciência e até mesmo a exploração espacial. Enquanto as evidências físicas da existência de Atlântida permanecem escassas, o impacto cultural da lenda é imensurável. Desde os filósofos da Grécia Antiga até os modernos pesquisadores e exploradores, a busca por vestígios de uma civilização perdida e sua sabedoria ancestral é mais forte do que nunca. Cada novo avanço tecnológico, especialmente no campo da arqueologia subaquática, faz com que a lenda da Atlântida ainda tenha uma posição central nas discussões sobre o futuro da humanidade. Nos tempos modernos, com os avanços em inteligência artificial e tecnologia, a ideia de que os atlantes possuíam um conhecimento místico e tecnologia avançada desperta novos interesses. Se a Atlântida foi uma civilização de tal magnitude, com sabedoria sobre energia livre,
viagens espaciais ou até tecnologia mental. O que mais poderia ser possível para a humanidade alcançar? A ideia de que o legado Atlante possa, de alguma forma, ser recuperado ou reaproveitado na sociedade moderna é uma perspectiva atraente para muitas pessoas. Com os descobrimentos arqueológicos cada vez mais frequentes e o avanço da ciência, muitos acreditam que em algum momento as verdades perdidas da Atlântida podem ser reveladas, trazendo uma nova era de conhecimento e potencial humano. Além disso, a busca por Atlântida tem influenciado significativamente a maneira como abordamos o futuro da civilização humana. A ideia de uma civilização altamente desenvolvida e autossustentável pode inspirar as sociedades modernas a procurarem soluções alternativas para os desafios ambientais e tecnológicos que enfrentamos hoje. A Atlântida, como um símbolo de uma civilização que alcançou uma harmonia entre ciência e espiritualidade, pode servir como um modelo para aqueles que buscam um futuro sustentável e equilibrado. A ênfase de Platão na decadência moral da Atlântida como causa de sua destruição pode servir como um alerta para as sociedades atuais sobre o risco de uma sociedade excessivamente materialista e desconectada da natureza.